Olá, pessoal, sou eu, a professora Josiane Louvera, novamente aqui com vocês para juntos conversarmos sobre o pacote anticrime e suas alterações no Código de Processo Penal. A alteração que vamos conversar agora é o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. O artigo 28A do CPP trouxe uma novidade. Que novidade é essa? Proposta de acordo de não persecução penal. Bom, Josiane, essa proposta de acordo de não persecução penal será possível em qualquer hipótese, em todos os casos? Não. Essa proposta de acordo de não persecução penal ela somente será possível nas hipóteses previstas no artigo 28A do CPP. O que o artigo 28A do CPP vai dizer pra gente? O artigo 28A do CPP, ele vai dizer pra gente que, não sendo caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então vamos lá? É possível hoje o acordo de não persecução penal? É. Quando que isso é possível? Quando os requisitos estiverem presentes. Quais são os requisitos? Ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração. Que a infração penal seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Que seja punido com pena mínima menor que 4 anos. É menor que 4 anos, tá? Não pode ser 4, tem que ser menor. E que o acordo de não persecução penal se mostre necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, se o agente praticar um crime e acontecer dele confessar formal e circunstancialmente nessas circunstâncias, o MP chamará esse criminoso e dirá: olha, a sua situação é essa e eu posso lhe propor um acordo de não persecução penal. Mas para que eu lhe faça essa proposta, é necessário que você aceite as seguintes condições. Que condições são essas? Elas estão nos incisos do artigo 28A. Primeira condição: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Segunda condição: renunciar voluntariamente os bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Terceira condição: prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução. Veja bem, cuidado com o detalhe. Vai prestar serviço à comunidade ou entidade pública por quanto tempo? Por período correspondente à pena mínima cominada ao delito. Vai pegar a pena mínima do delito, que tem que ser menor que 4 anos, e você vai cumprir, então, a prestação de serviço por esse tempo, mas vai pegar essa pena e vai diminuir de 1 a 2/3, para poder dizer qual é o tempo que vai cumprir a pena de prestação de serviço, ok? Quarta condição: pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução penal, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. E a quinta condição: cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal praticada. Detalhe: temos 5 incisos, 5 condições. Essas condições podem ser aplicadas, ajustadas cumulativa ou alternativamente. Então, sempre teremos mais 5 condições? Não, porque elas podem ser cumulativas e elas podem ser alternativas. Então, não necessariamente, sempre que o MP fizer a proposta, vai ter as 5 condições. Se o autor do fato, diante da proposta feita pelo MP, aceitar essas condições, o juiz marcará uma audiência para ouvir o autor do fato e verificar se houve voluntariedade na aceitação do acordo. Agora, tem um detalhe. Para que o MP possa fazer a proposta da suspensão, para que ele possa fazer a proposta do acordo de não persecução penal, o MP tem que primeiro verificar o seguinte: se o crime praticado pela gente admite ou não a transação penal.
Por quê? Porque se admite a transação penal, não cabe o acordo de não persecução penal. Então, o artigo 14A, parágrafo 2º, vai trazer as causas que impedem o acordo de não persecução penal. Quais as causas que impedem um acordo de não persecução penal? Primeira delas, ser cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Segunda hipótese que impede, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto significantes as infrações penais pretéritas. Terceira hipótese que impede, terceira causa que impede o acordo de não persecução penal, ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores, pelo próprio acordo de não persecução penal, pela transação penal ou pela suspensão condicional do processo. E quarta hipótese, ele não vai ser admissível, o acordo não será admissível quando houver crime praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, não será cabível o acordo em relação ao agressor. Então, olha só, o agente praticou uma infração penal sem violência ou grave ameaça à pessoa, confessou formal e circunstancialmente, a pena mínima era menor que 4 anos, o acordo de não persecução era suficiente para reprovação e prevenção do delito. Porém, o crime pelo agente praticado envolveu violência doméstica contra a mulher. Vai ter ele direito ao acordo? Não. Porém, o agente é reincidente e existe ainda evidência de que ele tem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Não vai ter direito ao acordo de não persecução penal. Ou, esse crime por ele praticado admite a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099. Ele não vai ter direito ao acordo de não persecução penal. Ou ainda, ele já foi beneficiado por esse acordo, ou pela transação penal, ou pela suspensão condicional do processo, nos últimos 5 anos. Também não vai ter direito. Agora, se nenhum desses impedimentos estiverem presentes, o MP faz a proposta. Tá claro? Considerando o seguinte, para que faça a proposta, é necessário que ele tenha praticado um crime cuja pena mínima combinada ao delito seja inferior a 4 anos. E para considerar essa pena mínima, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis no caso concreto. É o que dispõe o artigo 14A, parágrafo 1º, ok? Bom, fez a proposta de acordo. O agente aceitou, acompanhado do seu defensor, porque essa proposta de acordo é feita pelo Ministério Público para o autor do fato, acompanhado do defensor, sempre acompanhado do defensor. Aí, então, o juiz determinará uma audiência para homologação desse acordo de não persecução penal, que diz o parágrafo 4º. Para homologação de acordo, será realizada uma audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade do autor do fato na aceitação. Por meio de oitiva do investigado, na presença de seu defensor, o juiz vai verificar a voluntariedade na aceitação e a legalidade dessa proposta. Se o juiz considerar que as propostas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, as condições oferecidas pelo MP para propor o acordo de não persecução penal são inadequadas, insuficientes ou abusivas, o juiz devolve os autos MP para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor, é o que diz o parágrafo 5º. E se devolver e não forem ajustadas essas condições, o juiz poderá recusar-se a homologar essa proposta. Se o juiz entender que a proposta não atende aos requisitos legais ou quando não foi realizada de forma adequada, o juiz pode se recusar a homologar a proposta. Dessa decisão do juiz, que se recusa a homologar a proposta do acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito, que também é uma novidade da Lei 13.964, que inseriu no artigo 581, inciso 25. Então, hoje, no artigo 581, vai dizer que caberá recurso em sentido estrito da decisão do juiz que se recusar a homologar a proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A do CPP, tá ok? Agora, se o juiz recusou efetivamente essa proposta, ele devolve os autos ao MP para que o MP faça a análise se é o caso de complementação da investigação, se já é possível oferecer a denúncia, é o que dispõe o parágrafo 8º, ok? Agora, se essa proposta está de acordo com a lei,
veio de forma suficiente e adequada, o juiz, então, homologa esse acordo de não persecução penal. Ao homologar, o juiz devolve os autos ao MP para que o MP inicie a execução perante a vara de execução penal. Então, muito cuidado, o acordo de não persecução penal, ele é executado perante a VEP, a vara de execução penal. Então, o juiz homologa, devolve os autos ao MP para que se inicie a execução na vara de execução penal. A vítima deverá ser intimada da homologação desse acordo de não persecução penal e, se houver o descumprimento desse acordo, a vítima também deverá ser intimada. Então, o juiz, ao homologar, devolve os autos ao MP para que ele inicie a execução na vara de execução penal e intima a vítima para que ela saiba da homologação. Se homologado o acordo, ele for cumprido, se esse acordo for cumprido integralmente, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade desse réu. Então, significa dizer que, homologado o acordo de não persecução penal e cumprido integralmente, está extinta a punibilidade. Isso quer dizer que o acordo de não persecução penal não gera reincidência, não gera maus antecedentes. E por que não? Porque não há uma sentença condenatória. Há uma sentença homologatória do acordo feito entre MP, o suposto autor do fato e seu defensor. Agora, descumpridas as condições estipuladas do acordo de não persecução penal, o MP deverá comunicar isso ao juízo para fins da rescisão desse acordo e posterior oferecimento da denúncia. E aí, se foi descumprido esse acordo homologado, a vítima deverá ser intimada para saber do descumprimento na forma do parágrafo 9º do artigo 28A. O descumprimento desse acordo, além de implicar no oferecimento da denúncia, pode ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão constitucional do processo em uma outra situação, caso seja necessário. Tá claro? Ele pode dizer, não vou oferecer a suspensão constitucional do processo após o oferecimento da denúncia, porque já houve descumprimento do acordo de não persecução penal. É o que dispõe o parágrafo 11 do artigo 28A. Agora, celebrou o acordo, foi tudo feito, cumprido integralmente, ele não vai constar de certidão de antecedentes criminais. Ele apenas ficará anotado e registrado para impedir um novo acordo nos próximos 5 anos. Tá ok? Porque não cabe um novo acordo nos próximos 5 anos. Como eu disse, cumprido integralmente, extingue a punibilidade. Descumprindo, o MP oferece a denúncia. Josiane, se eu fizer jus ao acordo, se eu preencher todos os requisitos e o MP não me fizer a proposta do acordo de não persecução penal, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Você pode requerer remessa dos autos ao órgão superior do MP, ao PGJ, na forma do artigo 28 do CPP. Então, se o agente tem direito ao acordo de não persecução penal e o MP simplesmente não ofereceu essa proposta, não fez a proposta, você pode, então, requerer remessa dos autos ao procurador-geral para que, se for o caso, ele faça a proposta do acordo, ok? Agora, lembre-se, feito o acordo de não persecução penal, ele não faz coisa julgada. Homologou, essa homologação não faz coisa julgada material. E por que ela não faz coisa julgada material? Porque se o autor do fato descumprir, o MP vai comunicar isso ao juiz competente, será rescindido esse acordo, o MP oferecerá a denúncia, ok? Bom, gente, então falamos a respeito do acordo de não persecução penal previsto aí no artigo 14A do CPP. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite, mande a sua perguntinha. Esse assunto e outros, nós temos módulos específicos no meu site, www.josianelovera.com.br, módulos completos de direito processual penal. Se você não quer fazer o módulo completo, você pode fazer aquele destinado ao concurso que você almeja. Temos lá módulo para o TJ, módulos para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. Mas pode ser que você queira apenas estudar processo penal como um todo, não tem interesse de um concurso agora, mas queira se atualizar, temos o módulo completo. Você ainda consegue outros vídeos na área do site de vídeos gratuitos ou ainda no meu canal do YouTube, Professora Josiane Louvera. E consegue, é claro, saber quando terei aulões ao vivo, lives e tudo mais através do meu Instagram, também @professora Josiane Louvera. Então, pessoal, ficamos por aqui. Beijo para todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.